Vamos conversar sobre as melhores leituras do primeiro semestre? Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês as melhores leituras que eu fiz de janeiro a junho. Eu até pensei em responder a famosa tag dos 50%, né? Mas decidi fazer diferente, decidi falar somente das leituras que eu mais gostei do primeiro semestre e eu vou começar de trás para frente, em ordem decrescente. E são 7 livros, eu escolhi 7 melhores leituras para vocês, para compartilhar com vocês. E aproveito para falar que todos os livros que eu mencionar aqui estarão na descrição. Você pode adquirir através dos links que estão aqui. Vamos começar pelo 7º lugar. Em 7º lugar está Os Porões da Contravenção, do Aloy Jupiara e do Chico Otávio. Eu li em e-book, inclusive está disponível no Kindle Unlimited. E esse é um livro-reportagem que vai falar sobre a história do Jogo do Bicho, fazendo relação com a ditadura militar no Brasil. Então, fala, né, sobre o Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. Inclusive, acredito que muita gente já assistiu a série, né, da Globo sobre o Jogo do Bicho, que é bem interessante, inclusive. E assim que eu terminei de assistir a série, eu encontrei esse livro, né, pesquisando. Então, é uma longa reportagem que vai traçar esse paralelo entre o Jogo do Bicho e a ditadura militar. Tem como foco 3 personagens muito conhecidos da história, principalmente para quem assistiu a série conhece, que é o Anísio, relacionado aí à escola de samba Beija-Flor, o Castor de Andrade, da Mocidade Independente, e o Capitão Guimarães, que é o que mais chamou minha atenção nesse livro, na verdade, por ser militar. Ele foi também um torturador, né, durante a ditadura, então mostra o link que tem durante esse período. E o que nós temos aqui? Esses grandões, né, do Jogo do Bicho foram buscar apoio, proteção e uma certeza de impunidade com os militares. Em troca, os bicheiros eles iam atrás dos inimigos da ditadura. Então, eles torturavam, eles matavam, eles ameaçavam. É um livro que realmente embrulha o estômago, mas é extremamente necessário para que a gente conheça também mais um lado, mais uma faceta da ditadura militar no Brasil. Fica a minha sugestão de leitura aqui, um excelente livro, uma excelente pesquisa, um excelente trabalho, né, de reportagem. E caso você tenha lido, me conta aqui nos comentários também. Em 6º lugar, tem a diva, a rainha da nossa literatura, Clarice Lispector. Eu li Água Viva. Eu gosto muito, né, de observar em Clarice Lispector as frases de impacto também. Tem uma que me marcou muito nesse livro, que fala muito da essência dele também, que que a gente deve aproveitar o aqui e o agora. E a frase é: um instante é semente viva. Então, a gente precisa viver o agora, a gente precisa aproveitar o hoje, o aqui. Ainda mais, hoje eu acho que cada vez mais a gente tende a pensar muito no futuro, né? E acaba esquecendo do presente. E ela deixa isso muito claro nesse livro. Clarice tem a peculiaridade dela de ter uma escrita única, diferente, onde ela utiliza bastante o fluxo de consciência, que é um recurso muito conhecido na literatura, principalmente por Virginia Woolf, né? E nesse livro fala muito também sobre o sentir, sobre o desejo de segurar o tempo nas mãos, de aproveitar, como eu disse, o agora, de não deixar esse tempo escapar, aproveitar tudo o que for possível agora. E a nossa protagonista, ao que tudo indica, é uma mulher das artes, e ela fala muito sobre como enxergar a vida da mesma maneira que a gente deveria enxergar a arte, com admiração, ver que tudo tem forma, que tudo tem vida. É um livro muito profundo, não é fácil. Várias vezes eu tive que voltar, né, nos parágrafos para compreender, mas a essência dele
é genial. E é interessante que quando eu terminei a leitura, eu fui pesquisar, né? Eu gosto muito de, quando eu termino um livro, pesquisar algumas referências. E dizem que o Cazuza leu esse livro 111 vezes. Eu acredito super. É um livro que merece muito várias releituras, porque ele sempre vai ter algo de novo a dizer. Assim como acho que todos os livros da Clarice Lispector, né? E por falar nela, eu também li algumas crônicas do livro A Descoberta do Mundo. É um livro que eu queria já há muito tempo, eu aproveitei uma promoção na Amazon e consegui comprar. Então, eu gosto muito das crônicas da Clarice Lispector. Eu acho também que são bem boas, bem bacanas para a gente apresentar para os alunos, porque não apresentam uma linguagem tão densa quanto as suas ficções, né? Então, fica aí minha sugestão de leitura. Em quinto lugar está uma graphic novel. Eu já li esse livro há um tempo, mas eu recebi recentemente da Companhia das Letras a graphic novel de Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. É, na verdade, um longo poema que vai dar voz aos retirantes, principalmente, né, aos retirantes nordestinos. Aqui a gente conhece o Severino, que sai de sua terra para tentar melhores condições de vida na cidade grande, e ele se depara várias vezes com a morte. Mostra, né, esses percalços, esses desafios de tantos retirantes, de tantos sertanejos que saem de sua terra natal para tentar melhores condições de vida na cidade grande. Tem ali algumas coisas que acalentam o coração, principalmente para o final, assim, como o nascimento, né, de uma criança. E é um livro que todo mundo deveria ler. E essa graphic novel está muito bonita, está belíssima, olha. A ilustração e a adaptação é do Odir, tá? Importante lembrar. Fica então a minha dica de livro nacional que todo mundo deveria ler. Em quarto lugar está um dos livros mais diferentes, eu acho, que eu já li nos últimos tempos, com também um dos melhores narradores que eu já vi nos últimos tempos, que é Evgueni Onegin, do Pushkin, um clássico da literatura russa. Eu li esse livro no clube de leitura e, para quem não conhece, o Clube Aventuras na Leitura é um clube 100% online e você está convidado a participar da nossa comunidade de leitores. O nosso clube tem o principal objetivo de incentivar você a criar o hábito da leitura. Então, se quiser saber mais, o link está aqui na descrição. Por que esse livro é tão diferente? Porque ele é inteirinho escrito em versos. É um romance escrito em versos. E Pushkin, ao fazer essa construção, ao escrever esse livro também com uma nova linguagem, ele consegue modernizar o idioma russo. Então tem toda uma história também por trás da escrita desse livro, mas aqui a gente vai conhecer o Onegin, que dá nome ao livro, Evgueni Onegin, que era um rapaz, um jovem rapaz que morava na cidade e vivia de bebedeira, de farra e tudo mais, até que ele vai para o campo, vai para a área rural, e uma jovem se encanta por ele, mas ele meio que desdenha dela, sabe? E a gente acompanha, então, vários acontecimentos, até que ele retorna. Passam muitos anos e ele se arrepende de não ter cedido a essa paixão. Depois ele acaba, então, arrependido e ele vê que a mulher está diferente do que ela era. E a gente conhece aqui uma nova mulher, uma nova Tatiana, que surpreende também bastante. Então, é um livro que vai falar também sobre amor não correspondido. E também tem um clássico acontecimento da cultura russa, que, na verdade, quando esse livro foi publicado no século XIX, já não existia mais tanto assim, era proibido. Mas o autor resgata e coloca aqui que são os duelos entre os homens. Então, você é como se chamasse o homem para uma briga, mas ali acontecia um duelo e um deles morreria. Então tem esse episódio aqui também, que torna o livro bem interessante. Então, mas, sem dúvida, o que eu mais gostei aqui foi do narrador, que ele conta a história pra gente desses personagens, mas também traz um pouco sobre sua vida. E eu acho que esse narrador deu toda a graça para esse livro.
Se vocês quiserem ler um livro com narrador diferente, é esse. Aqui tem muitos textos interessantes sobre a vida, né? Reflexões sobre a vida. Fica a minha indicação de um livro incrível e super diferente. Em terceiro lugar, também leitura do Clube de Leitura, está Desonra, do Coetzee. Um livro da literatura sul-africana, contemporâneo. Também tem um narrador bem diferente aqui. Eu acho que fica em segundo lugar. Esse daqui fica em primeiro, esse fica em segundo, de melhor narrador. E a gente acompanha a saga de um professor universitário, o David Lurie, que acaba caindo em desgraça. O título desse livro em português saiu como Desonra, mas no inglês ele é Desgraça, traduzindo para o nosso, tá? Porque a gente até debateu sobre isso no clube, né? O que faria mais sentido, porque desonra, se desgraça faria mais sentido. Enfim, a gente chegou a algumas conclusões também bem interessantes sobre desonra, sobre esse título. Mas, então, esse professor universitário acaba cometendo um crime que muda radicalmente a sua vida. E ele perde tudo que ele tinha e vai viver com a sua filha em uma fazenda bem afastada da cidade. E ali ele tenta reerguer a sua vida, ele tenta reconstruir a sua vida e algumas situações trágicas acontecem. Situações que ele vivenciou, que ele causou na verdade, e que ele vê a mesma coisa acontecendo com sua filha. E é um livro assim com uma história muito profunda, sabe? Que com certeza você vai se emocionar em diversos momentos e traz reflexões bem importantes, principalmente sobre o ser mulher, né? E os desafios que nós temos numa sociedade, na sua maior parte, patriarcal. Então, esse livro aqui destaca muito esses assuntos. Importante lembrar também que o pano de fundo desse livro é uma África do Sul pós-apartheid. Então, essa temática aparece aqui constantemente. E quando eu escolhi os livros para o clube de leitura, eu escolhi os livros de janeiro a julho, né? Os demais, os leitores escolheram, os leitores do clube. Eu escolhi livros que tivessem panos de fundo históricos bem importantes, bem relevantes para que a gente discutisse e conhecesse também. Essa daqui foi uma excelente leitura também do primeiro semestre. Em segundo lugar está a diva latino-americana Isabel Allende, com Violeta. Essa foi a primeira leitura do clube de 2024. Então, a gente leu bastante coisa legal até agora. Estamos lendo, inclusive, agora um livro magnífico também, As Relações Perigosas. Mas Violeta é uma narrativa epistolar, assim como o livro que estamos lendo agora em julho, ou seja, é um livro escrito por meio de cartas. E, na verdade, esse livro todo é uma grande carta. Protagonista, a nossa narradora. Aqui, então, nós temos uma narradora protagonista. A própria Violeta conta a história de sua vida, que são 100 anos de história. São 100 anos de história de vida. A gente acompanha desde o seu nascimento até a sua morte, né? Então, ela já nasceu numa grande pandemia, que foi a da gripe espanhola, e faleceu na pandemia de Covid-19. E ela escreve essa longa carta para quem ela diz ser a pessoa que ela mais ama no mundo, e a gente vai descobrir quem é essa pessoa bem depois, né? Então, a gente só descobre, acho que depois da metade do livro, se eu não me engano. Mas é um livro que tem personagens fortes, importantes, afinal são 100 anos de vida da Violeta, e ela conta sobre todas as suas dificuldades, ela conta sobre justamente esses fatos históricos que ela realmente vivenciou. Então, desde a gripe espanhola, depois as guerras mundiais, eu fui anotando inclusive, mas depois eu até acabei desistindo de elencar esses fatos, mas eu acho que não está aqui, acho que está no meu caderno de leitura. Ah, não, até coloquei. Grande Depressão, a pós-revolução cubana, Guerra Fria e outros assuntos aí, outros temas históricos, outros momentos históricos que ela vivenciou. Ela também vai contar a jornada com a sua família, com os relacionamentos que ela teve, dentre eles também relacionamento abusivo, e até ela encontrar depois, no final de sua vida, um grande amor.
e mostra muito pra gente também, né, a questão da terceira idade, que Violeta viveu muito, aproveitou muito bem a terceira idade. É um livro assim marcante, emocionante e que eu recomendo para todo mundo. Então essa foi a segunda melhor leitura que eu fiz no primeiro semestre. E a medalha de ouro vai para um livro muito especial para mim, muito importante, que é a poesia selecionada de Sor Juana Inés de la Cruz. Esse livro foi publicado pela editora Machado, traduzido também. A edição desse livro ficou com o Alex Corrorian. Na verdade, essa edição é bilíngue, coisa que eu gostei demais. De um lado nós temos em espanhol, do outro nós temos em português. Então temos uma grande seleção aqui de poesias dessa maravilhosa escritora mexicana do Barroco. Estamos falando aqui de século XVII, e esse livro aqui, para quem me acompanha há um tempo sabe que eu sou encantada por Juana Inés de la Cruz. Inclusive tenho 2 versos tatuados aqui da minha poesia favorita, Finjamos que soy feliz. Então esses versos são da minha poesia favorita dela, Finjamos que soy feliz. Então, eu gostaria de aproveitar que eu estou falando sobre ela aqui e convidar você a participar comigo da nossa primeira oficina, de um novo projeto aqui do canal, chamado Do Sagrado ao Profano, onde nós vamos estudar a vida e a obra de freiras que entraram para o convento com o objetivo de estudar, principalmente. A gente sabe que nos séculos passados, né, a vida religiosa era muitas vezes obrigatória para as mulheres. Então, muitas entravam no convento e acabavam sendo obrigadas a estar ali, então se rebelavam muitas vezes, e outras, como Juana Inés, entraram porque quiseram, mas com o objetivo principal de poder estudar, ter acesso aos livros também. Então, nós teremos a oficina, nossa primeira oficina desse projeto, em agosto, dia 17 de agosto, um sábado. O que a gente vai aprender? Nós vamos, na verdade, estudar juntos a vida dela, da Juana Inés, e parte de sua obra. Vocês vão receber um material teórico elaborado por mim, tudo explicadinho sobre ela, sobre a escrita dela, sobre o contexto histórico em que ela viveu também, além de algumas poesias que eu selecionei ali para que a gente possa estudar, analisar, interpretar juntos, né? Lembrando, gente, que a questão da interpretação, né, na literatura é gigante, é ampla. Não existe uma interpretação única, principalmente quando a gente fala de poesia. Então não é nada amarradinho. A gente vai ter esse encontro justamente para que a gente possa trocar ideias. Vocês vão receber esse material previamente, eu vou enviar antes da oficina para vocês, para que vocês possam ter tempo de fazer uma leitura prévia, se for possível. Então, convido vocês a participarem dessa oficina. O link está aqui na descrição, tá? Vocês já podem se inscrever agora, garantir a sua vaga, e a nossa oficina então será em agosto. Bom, fechamos então com as melhores leituras do semestre. Me contem aqui nos comentários quais foram as melhores leituras que vocês fizeram também nesse primeiro semestre. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo. Até mais. Tchau, tchau.